Olá, eu sou Felipe Pagani, sou gerente de produtos na Compass Minerals Plant Nutrition. Hoje nós teremos a primeira das 12 videoaulas que teremos destinado aos estudos dirigidos. O tema que iremos abordar hoje é tecnologia de aplicação e a linha Helper. Para a gente começar a falar sobre tecnologia de aplicação e falar também sobre a linha Helper, é importante a gente começar a entender as características e os benefícios que todos os produtos da linha têm para oferecer para os nossos produtores. E depois, num passo adiante, nós vamos falar do posicionamento individual de cada Helper. Vou começar falando sobre a característica de padronização de gotas. O que seria padronização de gotas? Quando a gente acrescenta o Helper na cauda, os polímeros do produto vão se ligar às moléculas de água, condicionando essa cauda. E essa cauda no sistema de pulverização, quando o mesmo exerce a pressão sobre o bico para quebrar a cauda em gotas, essas gotas são quebradas de formas uniformes, ou seja, de tamanhos semelhantes. O que acontece nesse momento? A gente consegue reduzir a fração de gotas extremamente finas e consegue fragmentar as gotas extremamente grossas. Qual o benefício da padronização de gotas? O primeiro, redução de deriva. Como a gente reduz a fração das gotas extremamente finas através da padronização de gotas, o primeiro efeito é a redução de deriva. E o segundo ponto, benefício de se padronizar as gotas, é aumentar a densidade de gotas dessa aplicação, porque eu consigo fragmentar as gotas extremamente grossas. Aumentando a densidade de gotas, ou seja, o número de gotas da minha aplicação, eu consigo aumentar a minha superfície de contato sobre o alvo e também consigo melhorar a penetração dessas gotas pela planta. Ou seja, a característica de se padronizar as gotas me traz como benefício efeito de redução de deriva, aumento de número de gotas na minha aplicação, consequentemente uma maior área coberta sobre o alvo. Segunda característica, redução da tensão superficial. Os mesmos polímeros que eu citei anteriormente, quando adicionados, quando ligados às moléculas de água, abrem o ângulo da molécula de água. Esse é o conceito da redução de tensão superficial. O que isso traz de benefício para a gente? Melhora o espalhamento da gota. Uma gota melhor espalhada tem uma maior superfície de contato sobre o alvo. E além desse benefício, eu também tenho a eficiência das gotas em folhas pilosas e também de acesso às gotas ao bacheiro. Por quê? Gotas que penetram no interior da planta, nas plantas perenes ou em bacheiro, nos cereais, são as gotas extremamente finas ou gotas mais finas. Essas gotas, se elas chegarem no interior da planta e tiverem com uma fraca redução de tensão superficial, a tendência é que essa gota se deposite na pilosidade e não tenha contato com a cutícula da folha. Se não tiver contato com a cutícula da folha, não terá efeito. Já quando a gente reduz a tensão superficial com o Helper, essa gota, quando toca a pilosidade, como a gente pode ver na imagem, ela vai se deslocar pela pilosidade e vai conseguir tocar a cutícula da folha. Ou seja, aquelas gotas que são difíceis de chegar no bacheiro, não basta só chegar, elas devem chegar, se deslocar pela pilosidade e tocar a cutícula da folha, melhorando a eficiência da aplicação. Próxima característica, o balanço hidrofílico-lipofílico, conhecido como BHL. A escala BHL é uma escala que vai de 0 a 20, onde os 0 são moléculas apolares, o óleo, e 20 moléculas polares, a água. Qual a escala da linha Helper? A linha Helper tem a escala BHL 10. O que isso significa? Significa que o Helper tem afinidade tanto pela água quanto pelo óleo. Qual o benefício isso me traz? O benefício, principalmente em questão de misturas. Muitos produtos são à base de óleo, outros produtos são à base de água. Muitas caudas são adicionados óleo nessas caudas. E quando a gente condiciona essa água com um adjuvante adequado, no caso o Helper de BHL 10, ele condiciona essa água para receber as moléculas de óleo, acontecendo uma uniformidade de cauda e uma emulsão mais uniforme. Outro benefício do BHL 10 é melhorar a aderência na folha. A água, ela tem o papel de solubilizar alguns produtos e também como condutor na aplicação, levar esse ingrediente ativo ou nutriente do pulverizador até a folha. Porém, a gente sabe que a água não tem tanta afinidade com a camada cerosa da folha.
É aí que entra a função da aderência do helper, porque ele se ligou, condicionou a molécula de água lá na mistura e quando a gota chega na folha, ela se adere porque ele tem essa afinidade com a camada serosa. Ou seja, a gente consegue o benefício de melhorar a umectação dessa folha, aumentando o tempo de vida da gota na folha, com um tempo de vida maior tempo para absorção, mais eficiente a aplicação. Próxima característica, absorção foliar. A cutícula da folha é formada por camadas polares e camadas apolares. Como a gente tem um adjuvante que tem características de afinidade polar e apolar, quando a gente condiciona essa cauda, conseguimos aproveitar as duas rotas de absorção, a rota polar e a rota apolar. Ou seja, no sentido de absorção foliar, conseguimos otimizar ainda mais a absorção dos ingredientes ativos. Agora, tratando da característica de dispersão. Dentro da linha Helper, temos agentes dispersantes. Como vocês podem ver na imagem aí, do lado esquerdo, o que a gente pode ver ali? Isso é uma gota de uma cauda sem agentes dispersantes. Os cristais dos defensivos, eles tendem, quando não estão devidamente dispersos, eles tendem a se acumular na borda da gota. Isso, nessa concentração, pode causar fitotoxidez. Do lado direito, a gente tem uma cauda com defensivos e agentes dispersantes. O agente dispersante serve para solubilizar melhor essa cauda e dispersar os cristais pela gota, reduzindo os riscos de fitotoxidez. Ou seja, os agentes dispersantes ajudam na uniformidade de cauda, ajudam na solubilidade de cauda e reduzem o risco de fitotoxidez. Outra característica importante são os sequestros de cátions. Nós temos dentro da composição do nosso produto, da nossa linha, sequestrantes de cátions para que eles se complexem e diminuam os teores de cálcio, principalmente de cálcio e magnésio. Porque o cálcio e o magnésio, ou os cátions em geral, podem interferir reagindo com os tensoativos, emulsificantes ou dispersantes dos próprios defensivos e quando eles reagem com esses componentes do defensivo, pode acontecer a redução da eficácia do produto. Ou também ele pode interagir com outro tipo de componente, formando compostos insolúveis. Nesse caso, podendo precipitar no tanque, causar entupimento de bicos. Então, essa redução dessa concentração de cálcio e magnésio ajuda também na uniformidade e na reatividade desses cátions dentro da cauda. Até o momento, eu trouxe para vocês as características que são inerentes a toda a linha Helper. Ou seja, todos os produtos vão apresentar esses benefícios para os nossos produtores, para os nossos clientes. Agora a gente vai começar a abordar o posicionamento de cada produto. Ou seja, vamos falar qual a especificidade e no que cada produto é mais referência. Vou começar falando agora do Helper DSEC. Helper DSEC é o nosso adjuvante específico e direcionado para a aplicação de herbicidas e produtos sistêmicos. Como que funciona? Qual o modelo de ação do Helper DSEC? O Helper DSEC, ele atua na padronização de gotas, porém ele faz um aumento do tamanho dessas gotas. Vou explicar melhor. Ele torna essas gotas de tamanhos semelhantes, porém esse grupo de gotas tem um tamanho um pouco maior. O que a gente tem de benefício com isso? Primeiro, o Helper DSEC é o nosso adjuvante referência em deriva. Por ele aumentar um pouco o tamanho do grupo dessas gotas, a eficiência dele é referência em deriva. Outro ponto, em aplicações em dessecações, aplicações de herbicida, por exemplo, onde situações mais drásticas de plantas daninhas de estágio mais avançado, de escape, estressadas, com metabolismo baixo, nesse sentido a gente precisa de mais ingrediente ativo para ter uma maior eficiência no controle dessas plantas daninhas. Quando a gente trabalha com gotas, com DMV, com um tamanho um pouco maior, a gente consegue levar um volume maior de cauda nessa gota. Gota maior, um volume maior de cauda nessa gota. Consequentemente, mais ingrediente ativo. Mas é importante ressaltar que nesse sentido, e é por isso que a gente posiciona o Helper DSEC, a gente só consegue posicionar o produto dessa forma porque, se tratando de produtos sistêmicos, o tamanho de gota maior, independente de onde ela cair, ela vai translocar na planta. E na questão dos herbicidas, principalmente nas dessecações com glifosato, o produto também, a gente tem que diminuir drasticamente essa redução de deriva.
Qual a recomendação do produto? A recomendação é de 0,05% de concentração da calda. Qual que é essa relação? 50 ml de Helper para 100 litros de calda. É uma regra de 3 simples que a gente tem que fazer. Se eu quero saber quantos litros eu vou pôr no pulverizador, eu posso calcular 0,05% de 3.000 litros, dá 1,5 litro. É isso que eu vou botar do Helper. Ou uma regrinha de 3 simples, 50 ml para 100 litros, 2.000 litros, X. Vou descobrir quanto de Helper eu vou colocar. Mas sempre seguir nessa relação, 50 ml para 100 litros ou 0,05%. Na imagem aí que está na tela para vocês, a gente pode ver drasticamente o efeito de redução de deriva. Do lado esquerdo, a gente vê uma aplicação padrão com gotas despadronizadas e com o DMV menor. Do lado direito, a gente vê a ação do Helper Dessec. O que ele atuou aí? Ele padronizou as gotas, então ele fragmentou as gotas extremamente grossas, aumentando o número de gotas, e aquelas gotas extremamente finas, ele também padronizou. Porém, ao deixar essas gotas de tamanho semelhante, ele fez o ajuste do DMV, por isso que ele conseguiu fazer essa redução extremamente favorável de deriva. Vamos falar agora do Helper Neutron. Helper Neutron é o nosso adjuvante posicionado para as aplicações de fungicida e inseticida, voltado principalmente, que geralmente são os produtos de contato. Vamos pensar na aplicação de produto de contato. Quando a gente precisa fazer essas aplicações, são produtos que, se não tiver o contato com o alvo, não terão efeito. Nesse sentido, o que a gente precisa? A gente precisa do máximo de número de gotas, porém, a gente não pode fragmentar demais essas gotas a ponto de perdê-las ou por evaporação ou por deriva. Qual o mecanismo de ação do Helper Neutron? O Helper Neutron faz a padronização de gotas, porém ele não aumenta o tamanho dessas gotas. Ele torna as gotas semelhantes e traz o DMV da aplicação para o tamanho do bico. Ou seja, se o pulverizador tiver a regulagem para fazer uma aplicação de gotas de bico, um bico de gotas médias, o Helper Neutron vai trazer o DMV, vai trazer essas gotas semelhantes a uma aplicação de gotas médias. Ele não altera o tamanho das gotas diferente do bico. O que isso traz para a gente? Por ele não mexer no DMV, deixar que o bico conduza a aplicação. A gente consegue ter o maior número de gotas viáveis dessa aplicação. Por quê? A gente elimina aquelas gotas extremamente finas, então a gente aproveita elas voltam a ser viáveis. A gente fragmenta as gotas extremamente grossas. E por não fazer ajuste de DMV, a gente tem o melhor custo-benefício em relação a número de gotas. Quando a gente aumenta o número de gotas em uma aplicação, a gente aumenta a superfície de contato. E quando a gente aumenta a superfície de contato trabalhando com gotas médias e finas, a gente consegue também principalmente acessar o bacheiro. O Helper Neutron é o adjuvante para bacheiro e para interior de plantas. Essa é a nossa referência. E qual a recomendação do Helper Neutron? A mesma recomendação do Helper Dessec, 0,05% de concentração ou na relação de 50 ml para 100 litros de calda. Aqui na imagem a gente pode ver, sempre que a gente for fazer uma demonstração do Helper Neutron no campo, colocar o papel hidrossensível, o papel do bacheiro é o que vai demonstrar melhor para a gente a performance do produto. Então, é importante colocar no topo, no meio, mas é principalmente no bacheiro que a gente tem que observar, porque a padronização de gotas dele e a fragmentação das gotas, o aumento dessa densidade de gotas, é que vai entregar a penetração dessas gotas no bacheiro, que é o local da planta mais difícil da gente colocar as gotas. Agora a gente vai falar sobre o Helper Air. Vamos pensar, é o nosso adjuvante voltado para aplicação aérea. Pensando no cenário de aplicação aérea. Aplicação aérea são caudas com volumes reduzidos, ou seja, caudas extremamente concentradas, gotas muito finas, aplicações com óleo. Essas gotas muito finas são passíveis de deriva e também são passíveis de evaporação. E é aí que o Helper Air ele atua. Ele atua, primeiramente, em ajudar a solubilizar essa cauda. Então, a nossa referência para solubilizar dentro da linha é o Helper Air. Ajuda a solubilizar essa cauda, ajuda a emulsificar essa cauda. Muitas das aplicações aéreas têm uma alta concentração de óleo, então essa interação de água, óleo e produto, o Helper Air é referência dentro da nossa linha. Tem tecnologia exclusiva para reduzir a evaporação,
dessas gotas. Reduzindo a evaporação, a gente consegue levar mais gotas no alvo. Essa tecnologia de redução de evaporação mantém essas gotas hidratadas por mais tempo. O clima precisa exercer uma força maior para romper essas ligações e então ela evaporar. Mantendo essas gotas vivas por mais tempo, mais gotas conseguem chegar ao alvo. E também a padronização de gotas traz para a gente uma precisão na aplicação. Qual a recomendação do Helper Air? 0,2% de concentração. Qual a relação? 200 ml para 100 litros d'água. Eu gostaria de reforçar a recomendação. É 0,2% de concentração, 200 ml para 100 litros de calda. Essa imagem é uma das imagens mais famosas que a gente teve de áreas comerciais do Helper Air. E ela é importante a gente observar ela porque ela mostra de fato a precisão da aplicação. E a precisão de aplicação ela é uma soma de diversos fatos. Primeiro, uma calda ela precisa estar bem solubilizada, ela tem que ter reduzido a evaporação para que mais gotas cheguem, ela tem que ter tido um efeito de antideriva e ela tem que ter emulsificado. Uma calda com essas características na aplicação aérea tem esse benefício que a gente pode ver na tela, que é a precisão da aplicação aérea. Agora, a gente vai falar sobre o Helper Perennis. Helper Perennis é o nosso adjuvante voltado para a aplicação de alto volume. Aplicações de alto volume são aplicações que têm alto teor de água na calda. Como a gente comentou lá no início, água não tem tanta afinidade com a camada serosa da folha. Então, dentro das aplicações de alto volume, o principal fator de perda é o escorrimento e o efeito rebote. O que seria o efeito rebote? Efeito rebote, pela gota não ter afinidade com a camada, pela água não ter afinidade com a camada serosa da folha, essa gota com alto teor de água, ela bate na camada serosa e ela respinga, não fica aderida. Esse é o efeito rebote. E também o efeito do escorrimento, porque as gotas que acabam ficando na folha, quando são sobrepostas pelo alto número de gotas da aplicação de alto volume, essa gota fica pesada e acaba escorrendo. Essa é a principal problemática em alto volume. E é por isso que a gente desenvolveu e trouxe o Helper Perennis para reduzir o escorrimento. A tecnologia do Helper Perennis, ele diminui o efeito rebote, então aumenta a aderência das gotas que chegam na folha e também aumenta a afinidade de gota a gota. Então essas gotas terão maior afinidade com a camada serosa da folha e as próximas gotas que são sobrepostas terão afinidades uma com as outras, evitando e reduzindo o escorrimento. Qual que é a principal recomendação para o Helper Perennis? Então são caldas de alto volume de aplicação e a concentração é de 0,01%, ou seja, 10 ml para 100 litros d'água. Essa é a principal recomendação para o Helper Perennis. Na imagem a gente pode ver algumas características, então a padronização de gotas, importante que um adjuvante faça essa padronização de gotas, também aumente a penetração das gotas pelas plantas, pelas folhas da planta, a aderência das gotas tanto no fruto quanto nas folhas, a aderência, o espalhamento e melhorar assim a eficiência das aplicações, principalmente nesse cenário de alto teor de água nas aplicações. Bom, a gente falou bastante agora sobre a linha Helper, as características da linha Helper, falou também sobre posicionamento de cada produto. Então, se a gente pudesse fazer assim um resumo do que a gente disse até aqui. O Helper Dessec é a nossa referência para redução de deriva e levar mais volume de ingrediente ativo na aplicação. O Helper Neutro é o adjuvante do bacheiro, de penetração de gota entre as folhas da planta. O Helper Air, aplicação aérea, caldas concentradas e redução de evaporação. E o Helper Perennis, para alto volume, diminuindo as perdas por escorrimento. Trabalhamos e conversamos sobre os nossos produtos e sobre a linha. Porém, nós, como técnicos, como prestadores de serviço e por representar uma empresa de alto nível, temos que levar, além de bons produtos, bons serviços. E um bom adjuvante ele tem que estar atrelado também à qualidade do serviço prestado e da inspeção de pulverizadores. Então é sobre um pouco disso que a gente vai comentar agora, pensando na questão de inspeção de pulverizadores.
Quando a gente fala em inspeção de pulverizadores, são 4 pontos básicos que a gente precisa passar diante de uma máquina. O primeiro ponto, sistema de filtragem. Segundo ponto, bicos. Terceiro ponto, vazamento. E quarto ponto, pressão. Esses 4 pontos são pontos que a gente vai discutir rapidamente aqui para que a gente possa fortalecer o nosso conhecimento em relação a isso. Vamos falar um pouquinho sobre os filtros. Sistema de filtragem. O que a gente deve ver no sistema de filtragem? Primeira coisa, a integridade da carcaça. A gente pode ver ali um filtro principal e alguns filtros de bico. A carcaça, ela não pode estar retorcida, ela tem que estar íntegra. E a malha deve estar 100% aderida a essa carcaça e sem rasgo nenhum. O filtro, dentro do componente de aplicação, ele é o equipamento que mais está exposto a desgaste. Ele é um filtro, ele é feito, ele está ali para isso, para barrar as impurezas. E devido ao sistema de pressão dentro do pulverizador, ele se desgasta, isso é natural. Então, a atenção deve ser redobrada em relação aos filtros, porque qualquer risco, vamos pensar, a cauda ela é quebrada em micras. Micras são menores do que fio de cabelo. Então, qualquer mínimo rasgo que a gente tenha na malha ou qualquer distorção na integridade do filtro, isso vai passar sujeira, vai passar impureza e vai cair lá no bico. Então, a gente deve observar a integridade do filtro. Qualquer coisa que sinalize um rasgo na malha ou uma integridade danificada da carcaça, a recomendação é para que seja feito a troca. Para as pessoas que não tiverem tanta familiaridade com o pulverizador, a dica que eu dou, o conselho que eu dou é se aproxime do operador. O operador, ele vive aquela máquina, ele sabe exatamente onde está cada ponto da máquina. Pergunte para ele, vamos dar uma olhada nesses filtros? Onde é que está o filtro principal? Ele vai te levar lá, você vai olhar, vai ajudar ele a bater uma água, limpar aquilo, vai conversando, ele vai te contando. Depois dá uma olhada nos filtros dos bicos e dessa forma você vai conseguir tirar algumas fotos para depois incluir no relatório, fazer um trabalho, uma prestação de serviço bastante completa. E se tiver alguma observação de malha rasgada ou carcaça que não esteja íntegra, faz a recomendação das trocas. Segundo ponto, os vazamentos. Vocês podem olhar na tela aí, o vazamento é um dos pontos mais importantes de perda dentro de um pulverizador. Por quê? Passa muito produto dentro de uma máquina, muito produto e muito dinheiro. E muitas vezes, pela correria do dia a dia, os produtores tendem a não dar tanta atenção ou não dar atenção devida para os vazamentos. Vamos fazer um cálculo breve do que são esses vazamentos, do que um vazamento pequeno pode trazer para a gente. A gente vê na tela aí, ó. Se a gente conseguir coletar com um copo volumétrico 100 ml por minuto, calculamos aí, ó, 100 ml de vazamento vezes 60 minutos, a gente encontra 6 litros de vazamento por hora. 6 litros de vazamento por hora. Se esse pulverizador trabalhar com esse vazamento por 500 horas, então 6 litros, 1 hora, 500 horas, 3.000 litros de vazamento. Se a gente pegar e fizer aí, nesse exemplo eu utilizei 75 litros por hectare de vazão, mas aí esse cálculo a gente faz personalizado para o produtor. Mas no caso do exemplo, 3.000 litros que são vazados nessas 500 horas, trabalhadas no ano, dividido por 75 litros por hectare, a gente encontra aí, em torno, nessa perda de 100 ml por minuto, a gente encontra que está sendo perdido no ano 40 hectares de produto. Eu utilizei 40 hectares vezes 200. 200 é um valor médio de investimento que a gente encontra no site do IMEA nacional. É uma média nacional de investimento por hectare por entrada de aplicação. Então isso pode variar e no momento que você for fazer uma conta dessa com o produtor, você pode perguntar para ele qual é o investimento médio que o senhor faz e faz a conta específica. Nesse caso, 40 hectares que estavam sendo perdidos no ano vezes 200 são R$8.000 perdidos no ano com um vazamento de 100 ml por minuto. É um vazamento muito pequeno. Pensando num pulverizador, num tamanho de uma máquina dessa, R$8.000 perdido é muita coisa. Geralmente, vazamento está atrelado a borrachas. Então, borracha desgastada no bico ou mangueira que esteja exposta ao clima que está rasgado. Sempre que vê um vazamento, vai estar ali de frente para o pulverizador parado. Pede para o operador ligar, a hora que estiver ligado, saindo a água, você vai olhar, vai passando, passa olhando com cuidado
na barra toda. Se tiver algum vazamento, chama o operador e fala, olha, acho que tem um vazamento aqui, acho que a gente podia dar uma olhada. E vocês vão ver que 95% é ligado a alguma borracha que está vazando, porque a borracha ela é feita para vedar. Ela deixa de vedar, tem o vazamento. Falamos de 2 pontos. Vamos falar agora do terceiro ponto, a pressão. A pressão dentro de um sistema de pulverização, fazendo uma analogia, é como se ela fosse o técnico do time de futebol. É ela quem vai ditar a regra para os jogadores, para os bicos no caso. Porque a pressão, ela exerce a cauda sobre o bico e quebra em gotas a cauda. Isso, o que acontece? Ao quebrar isso, se eu tiver uma oscilação ou se tiver uma pressão que está sendo indicada errada no painel, diferente do que está saindo na ponta, a minha qualidade de aplicação, o tamanho das minhas gotas vão estar irregulares. Então, como que a gente faz para aferir a pressão? Com um manômetro, a gente acopla um manômetro na ponta da barra, como a gente pode ver na foto ali, pede para o operador ligar o sistema, depois que o sistema equilibrou, o que é o equilibrar? Depois que a água encontrou todos os orifícios para sair, ela vai estabilizar a pressão da barra, você olha no seu manômetro, vê a pressão que está marcando e pergunta o quanto está marcando lá dentro. Se essa pressão não estiver batendo, são 2 recomendações que você pode fazer. Uma delas, a obstrução no sistema, alguma sujeira, alguma coisa obstruindo o sistema de pulverização, pode dar essa diferença de pressão. Então, recomendar uma limpeza mais eficiente pode ajudar a equalizar essa pressão manômetro ponta, manômetro pulverizador. Ou então, se mesmo assim não resolver, pode ser um ajuste de sensor do pulverizador ou um manômetro do pulverizador que pode estar quebrado. Então, o recomendado que é indicar para o produtor, olha, a pressão que está saindo na ponta da barra não é a pressão que está indicando na sua tela do seu pulverizador. Eu indico que você chame um técnico da marca do seu pulverizador para que ele venha dar uma olhada, porque isso é extremamente importante. Outro ponto em relação à pressão que a gente precisa levar em consideração, até para escolhas de bico ou para conferir no próprio manômetro, a unidade de conversão. Então, 1 bar de pressão, ele equivale a 14,5 PSI. Pode arredondar para 15, a efeito de cálculos não tem diferença. Então, 1 bar, 15 PSI, ou também 1 bar, 100 kPa. Dependendo de cada pulverizador, ele vai diferir a unidade de pressão, mas a conversão é essa que vocês podem acompanhar aí. Agora vamos falar de uniformidades de bico. Uniformidade de bico é extremamente importante para a gente conferir o quê? Primeiro, se aquela barra de 30, 36 metros, 20 metros, enfim, que a gente tem no pulverizador, se de fato aquela faixa que ela está fazendo está uniforme e se eu tenho desgaste entre os bicos. E como que a gente faz isso? A gente pode pegar um copo coletor, o que demora mais, porque a gente precisa pegar a vazão litros por minuto de cada bico, ou com o fluxômetro. Fluxômetro, muito rapidamente a gente consegue pegar essa vazão por minuto. O importante a gente precisa coletar quantos litros por minuto está saindo cada bico. A gente anota esses valores num caderno e depois de anotado a gente tira a média da barra. Com a média de vazão da barra, a gente vai comparar bico a bico com a média. Os bicos que tiverem 5% com a vazão abaixo da média da barra são bicos entupidos. Então é recomendado para que seja lavado bem, volta o bico lá, mede novamente. Os bicos que são 5% acima da média da barra são bicos que estão gastos. Então, bicos gastos não tem conversa. Bico gasto é recomendação de troca. Esse é o primeiro ponto de avaliação da uniformidade de bicos. O próximo ponto da uniformidade de bicos é, com essa média, a gente comparar com um bico novo. Como que a gente vai comparar com um bico novo? A gente tem que pegar o valor da média do litros por minuto da média da barra e comparar com o catálogo do bico. No catálogo vai ter lá um bico novo, quantos litros por minuto naquela pressão ele vai sair. Nesse comparativo, se a média da barra variar 10%, é recomendado que seja trocado todo o jogo de bicos. Então são esses 2 parâmetros que a gente deve observar na uniformidade e na aferição dos bicos. Bom, até agora a gente falou sobre as características da linha Helper, o posicionamento de cada produto. Falamos também rapidamente sobre os 4 pontos de inspeção de um pulverizador.
fazendo um resumo rápido em relação a isso. Então, os 4 pontos que a gente precisa olhar. Primeiro, a gente tem que olhar o sistema de filtragem, integridade de malha e integridade de carcaça. Segundo, os vazamentos. Fazer com o produtor, se achar um vazamento, coloca o copo calibrador ali, coletor, veja o quanto está vazando por minuto e faça os cálculos com ele para ele entender o quanto está sendo perdido ali. Terceiro ponto, a pressão. Então, acoplar um manômetro na ponta da barra e observar se o que está saindo, a pressão que está saindo na ponta da barra é de fato o que está saindo dentro da cabine do pulverizador, que está sendo indicado lá. E o último, a uniformidade de bico, para evitar problemas de subdose, sobredose, faixas de aplicações naquela faixa da barra. Falamos sobre esses 4 pontos. Agora, eu quero abordar um pouco com vocês um tema muito importante quando a gente está na fazenda e quando a gente está falando de adjuvantes. Então, a gente faz a prestação de serviço, fala um pouco dos produtos, bota o papel hidrossensível, mostra o produto. E aí, como que a gente pode conversar com o produtor e mostrar para ele o quanto que a gente consegue entregar para ele em questão de produto? Vamos dar uma olhadinha na tela aqui, ó. Eu trouxe um exemplo para vocês. Num produtor com uma área de 500 hectares, certo? Um investimento por hectare, trouxe aquela média nacional que eu falei para vocês, de R$200. Então, o produtor ele tem uma área de 500 hectares, ele faz um investimento de R$200 por hectare, na média, por aplicação, certo? Coloquei um investimento de helper por hectare de R$4,50. Essa é uma referência só para o exemplo, nosso exemplo aqui. Utilizei aqui no caso 50 ml, tá? Investimento do concorrente. Coloquei que o investimento do concorrente seja R$3, os mesmos 50 ml. E aí a gente fez uma leitura, ou fez uma contagem de gotas, ou a gente pegou e fez uma leitura com o próprio Drop Scope e identificamos ali que o helper entregou 35 gotas por centímetro quadrado. É um exemplo que a gente vai utilizar aqui. E o concorrente entregou 30 gotas por centímetro quadrado. Ou seja, 5 gotas a mais por centímetro quadrado. 5 sobre 30 são 16% a mais que o helper está entregando sobre o concorrente. 16% de gotas a mais que o helper está entregando sobre o concorrente. Como que a gente pode conversar com o produtor? Então, lembrando, a gente vai utilizar esse exemplo para fazer esses cálculos, mas esse exemplo ele vem como todo o pacote da nossa visita. A prestação de serviços, a conversa das características, explicando as características e benefícios que o produto faz. Depois a gente coloca o papel hidrossensível, mostra a aplicação e com esses dados a gente vem e conversa com o produtor. Vamos dar uma olhada lá. Então eu coloquei ali, ó, R$4,50, que é o investimento do helper por hectare, menos R$3, que é o investimento do concorrente, dá uma diferença de R$1,50. Vamos guardar esse número. Depois tem ali 16%, que foi 16% de eficiência acima do concorrente, vezes R$200, que é o investimento por hectare que o produtor coloca, o helper está agindo em cima de R$32 a mais do que o concorrente. Vamos guardar esses R$32. Embaixo, os R$32 menos o R$1,50, que é o investimento que o produtor vai precisar fazer para ter o helper, R$1,50 a mais do que o que ele tem do concorrente dentro da propriedade dele. Então, 32 menos 1,50, a gente tem R$ 30,50 de ROI, que é o retorno sobre investimento por hectare. Ou seja, o produtor ele paga os R$ 4,50 e ainda sobram para ele R$ 30,50, que o helper está ajudando, colocando a mais de gotas na aplicação dele. E aí, utilizando o exemplo da área ali, R$ 30,50 vezes 500 hectares, dá um total para essa fazenda de R$ 15.250. Isso em uma entrada. Multipliquei ali embaixo por 3 entradas. Se esse produtor fizer 3 entradas na safra dele, ou que seja 4, e aí vai de acordo com cada produtor para fazer. No exemplo ali eu utilizei 3 entradas. 3 vezes 15.250, R$ 45.750, o helper está agindo sobre o concorrente. Nós que temos o privilégio de trabalhar com uma linha de adjuvantes completa, de tecnologia, que envolveu muito estudo, que são produtos de qualidade e que entregam, a gente tem o respaldo de trabalhar em cima de um investimento, um dos maiores investimentos do produtor, que é defensivo. O produtor ele investe muito em defensivo e acaba esquecendo, pensando às vezes no
preço do valor do litro ou acaba não pensando, trata de forma incoerente o que o adjuvante pode fazer. E o adjuvante ele é sim uma ferramenta de tecnologia de aplicação. Um bom adjuvante, pessoal, ele tem que atuar em todo o sistema de aplicação. Um bom adjuvante, ele tem que atuar na cauda, então ele tem que melhorar as características dessa cauda, ele tem que ajudar essa cauda ser quebrada em gotas, essa gota sair e chegar no alvo, e ele, depois que chega no alvo, ele também pode atuar e deve ajudar na folha, trabalhar todo esse sistema. Hoje nós temos uma excelente ferramenta na mão, que é uma linha de adjuvantes com 4 posicionamentos diferentes, que a gente pode entender a necessidade do produtor, pode fazer um posicionamento mais adequado, de acordo com a realidade dele. Nós precisamos mensurar isso, então fazer esses cálculos que eu apresentei aqui, agora no final para vocês é extremamente importante. Isso para mostrar a qualidade e o retorno que a gente pode trazer para o produtor. Nós, da Compass Minerals, investimos pesado em inovação, em fertilizantes foliares, em tecnologia. E não adianta só a gente desenvolver um fertilizante foliar, por exemplo, e esse fertilizante foliar não chegar no alvo. E é aí que a gente entende a importância de também se trabalhar com uma linha de adjuvantes de qualidade. A gente desenvolve produtos de alta tecnologia e a gente ajuda essa tecnologia a chegar no alvo. Então é um pacote que a gente consegue oferecer para o produtor. Se alguém tiver alguma dúvida, o tempo para essa videoaula é um tempo relativamente curto. Eu gostaria de me deixar à disposição de todo mundo. A gente tem o Helper Service às sextas-feiras, então quem tiver interesse pode me mandar um e-mail. Ou também pode consultar os CDMs, os CDTs, me deixo à disposição para quaisquer dúvida de cálculo, de posicionamento, enfim. Estou à disposição, agradeço imensamente a oportunidade, espero que eu tenha contribuído com algumas informações para vocês e desejo para vocês uma excelente prova e até a próxima.